Bem-vindos ao nosso ambiente. Vamos começar hoje uma conversa, um bate-papo virtual sobre educação inclusiva. Lembrando que estamos prestes a iniciar a 12ª Semana de Ação Mundial pela Educação, tendo como tema central aí a educação inclusiva. A gente tem conosco hoje para discutir a professora Carla Mausch. Ela é coordenadora da Mais Diferenças, vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Mais Diferenças, pedagoga especializada na área da educação inclusiva, com mais de 20 anos aí de experiência dentro dessa área. Meu nome é Rosana, sou Rosana Bendinelli, também atuo na Mais Diferenças, pedagoga especializada com mestrado, enfim, na área da educação inclusiva também, e responsável pela área do AEE, do atendimento educacional especializado, de onde saem todos os cursos aí de formação que a gente leva para a nossa rede, para as redes onde a gente atua, né? Então, bem-vindos, vamos fazer desta 1 hora de conversa um momento bem bacana para fortalecer as ações de educação inclusiva. Vou passar a palavra para a Carla. Bem-vinda, Carla. Bom dia a todos e a todas, obrigada, Rosana. Eu queria agradecer ao convite e falar da importância que é poder estar discutindo na plataforma do letramento as questões da educação inclusiva. Nós entendemos que a educação inclusiva ela não é uma ação à parte, ela não pode estar entendida como uma ação acessória, mas ela faz parte da educação deste país, quer seja educação infantil, educação básica, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E esse vem sendo o trabalho que a Mais Diferenças desenvolve ao longo de 9 anos. A Mais Diferenças, então, é uma organização não governamental, qualificada como OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que trabalha com projetos de educação e cultura inclusiva, numa perspectiva de fortalecer e implementar as políticas públicas. Nós sabemos que o Brasil tem uma história ainda muito recente, e também não é um privilégio só do Brasil, no mundo inteiro a educação inclusiva é uma pauta ainda nova. A gente está falando de uma história, de uma trajetória onde as pessoas com deficiência não eram entendidas enquanto cidadãos de direito, no máximo como cidadãos de assistência, e o movimento da inclusão vem trazer à tona, à pauta, a questão dos direitos. E nós temos vários direitos fundamentais, como todos vocês sabem, e o direito à educação é um direito fundante para que a gente pense na garantia de outros direitos. Quando a Mais Diferenças é fundada, portanto, ela não vai ser fundada para ser substitutiva ao Estado, para atender essa população que não está dentro dos espaços públicos entendida como sujeito de direitos. Ela vem para complementar, para contribuir, para trabalhar de forma articulada para que a gente tenha uma educação de qualidade para todas as crianças, adolescentes e adultos e que seja inclusiva. Para isso, nós temos um desafio enorme, que é desde pensar a estrutura mesmo das redes de ensino, desde a secretaria até a escola, a sala de aula, né? E a gente fala, em primeiro lugar, que a gente precisa mudar uma cultura. Na nossa formação como educadores, a questão dos alunos com deficiência não entrava como uma pauta da nossa formação. Acabavam acontecendo formações separadas, como era toda a política ou a lógica de trabalho, e, portanto, a minha formação inicial é pedagogia, educação especial, deficiência mental treinável. Então, vocês podem perceber o nível de detalhamento e de segregação que ia se construindo quando se pensava a educação desse público. Nos últimos 20 anos, e com todo o movimento de redemocratização do país, a questão do direito à educação começa a se fortalecer, e a questão da educação das pessoas com deficiência também. Então, hoje, o que a gente tem vivido e que a gente tem um avanço enorme nós temos no país uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva,
desde 2008, onde entende-se que o público-alvo da educação especial são as crianças com deficiência, e quando nós falamos em crianças com deficiência, nós estamos falando com crianças com deficiência intelectual, que até muito tempo atrás se chamavam crianças com deficiência mental. Hoje, a gente tem utilizado a questão da deficiência intelectual, até porque tinha muita confusão com as questões de doença mental e saúde mental. Então, as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com deficiência visual, e dentro da questão da deficiência visual, a gente tem as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão ou visão subnormal, as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com surdez, as pessoas com deficiência física, com deficiência múltipla, e que aí, quando a gente fala de deficiência múltipla, é imaginar que uma pessoa pode ter uma deficiência intelectual junto com uma deficiência física, as pessoas com surdo-cegueira, que são as pessoas que têm questões de deficiência auditiva e visual, e que hoje também, enquanto um grupo, enquanto um movimento, entende que é importante não ser chamada como deficiência múltipla, mas eles se entendem enquanto pessoas surdo-cegas e que precisam de uma série de questões e que têm direito a uma série, principalmente se a gente for pensar na tecnologia, ela vem nos ajudar muito nisso. Então, esse é o público com deficiência, e que está dividido, e que vem para o bem e para o mal ainda muito esquartejado. As pessoas com transtorno global de desenvolvimento e TEA, que é transtorno do espectro autista, que são as crianças que têm autismo e que têm aí uma variação enorme, as crianças com transtorno desintegrativo da infância, que se chamava também de psicose infantil, e um outro grupo são as crianças com altas habilidades e superdotação. Então, esse público hoje, por força da lei, e que a lei é fundamental para que a gente possa garantir direitos, mas uma lei, ela não é implementada sem o envolvimento e a participação de toda a sociedade, entendendo que os gestores públicos, os educadores, os operadores de direito, as organizações da sociedade civil têm um compromisso, mas nós, enquanto educadores, também o temos, porque se nós não trabalharmos numa perspectiva de educação inclusiva, não entendermos que o nosso papel de educador é ensinar a todos os alunos, e nesse todos entram as crianças com deficiência, as crianças com TGD-TEA e as crianças com altas habilidades e superdotação, nós também estamos contribuindo para ampliar esse histórico de segregação, exclusão, preconceito e, acima de tudo, quebra de direito. Essa semana, desculpa, Rosana, só para complementar, e quando há mais diferenças, então, começa a trabalhar com o fortalecimento das políticas públicas de educação inclusiva, ela entende que tem ações muito importantes e estratégicas a serem desenvolvidas em termo mesmo de gestão da secretaria, de mudança da secretaria, do que uma secretaria de educação que se pretende inclusiva precisa operar, precisa criar, precisa transformar, com ações de gestão dentro da escola, ações de formação para todos os públicos, pensando desde os gestores, incluindo todos os profissionais de educação, professores, funcionários, técnicos e profissionais especializados, famílias, alunos e comunidade escolar, com ações de acessibilidade. E quando a gente fala do termo acessibilidade, ainda muitas vezes as pessoas pensam só em acessibilidade arquitetônica e física, que é fundamental, mas a acessibilidade não se restringe à acessibilidade arquitetônica, então a gente precisa pensar na acessibilidade de comunicação. Por exemplo, a gente hoje aqui está fazendo esse debate, mas uma pessoa com deficiência visual talvez não possa estar nos assistindo, porque ainda as tecnologias não estão organizadas para que a gente garanta o acesso dessas pessoas. A gente já tem garantia, já tem tecnologia disponível, mas a gente ainda precisa incorporar e massificar essa tecnologia. Se a gente tiver uma pessoa surda nos assistindo que não é oralizada, a gente ainda não tem uma legenda ou uma janela de libras
que é a língua brasileira de sinais, que é a língua materna e a primeira língua da comunidade surda, e que no Brasil é uma língua oficial, é a segunda língua do nosso país. Então, essas questões a gente precisa trabalhar, a gente precisa encarar, inclusive assumir. Nós estamos fazendo um debate hoje sobre o direito à educação inclusiva. Nessa questão, o direito à comunicação e à informação é fundamental para a gente pensar na equidade, na equiparação de oportunidades, mas a gente ainda não tem todos os meios resolvidos para que a gente garanta, de fato, uma equiparação de oportunidades. Isso não significa que, por nós não termos tudo, nós vamos, então, esperar mais 10, 15 ou 20 anos para que o mundo esteja perfeito, para que, a partir daí, então, a gente possa incluir esse público. A gente entende que nós temos uma sociedade que é excludente, que é homogeneizadora, e que o nosso trabalho, junto com as pessoas com deficiência, eu acho que essa é uma premissa importante, a gente não trabalha para as pessoas com deficiência, a gente trabalha com as pessoas com deficiência. Elas têm um saber, elas têm direito, e elas podem, e são fundamentais para pensar as políticas, e avançando nesse processo. Nenhuma sociedade é perfeita, inclusive em essência. Agora, nós todos temos o compromisso de ir transformando ela em uma sociedade inclusiva. E nesse sentido, o direito à educação inclusiva é fundamental, e nós estamos trabalhando muito desde o ano passado, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que a Semana de Ação Mundial deste ano é o Direito à Educação Inclusiva. Várias organizações estão envolvidas na campanha, então tem um comitê técnico da Semana de Ação Mundial, que no Brasil tem a Action Aid, o CAMP, a Escola de Gente, a Federação Brasileira de Síndrome de Down, o Fórum Nacional de Educação Inclusiva, a Mais Diferenças, a Unesco, a Undime e a Unicef, que são organizações que, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é a organização que comanda, que coordena a Semana de Ação Mundial no Brasil, está organizando uma semana para pautar, para colocar na mídia, para que a sociedade possa discutir, que as escolas possam trazer essa pauta, que a gente se organize, se autogestione para colocar a pauta da educação inclusiva em discussão com o maior número de pessoas, compartilhar informações, compartilhar boas práticas, porque todo mundo diz que a educação inclusiva é muito difícil, que nós temos muitas dificuldades, e é verdade, porque ela é uma pauta nova, porque nós não fomos formados para ensinar todas as crianças. Ao mesmo tempo, a gente já tem experiências muito importantes, quer sejam de redes públicas, quer sejam de educadores, de professores, de escolas que estão fazendo esse trabalho. E aí, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com a SAM, essa semana está pautando, mas essa discussão do direito à educação inclusiva, ela não é uma discussão de uma semana, ela não é uma discussão de uma política ou um programa isolado, mas ela precisa ser entendida como uma pauta da educação. Portanto, ela tem que estar presente no nosso cotidiano, todos os dias, em todas as nossas ações, em todas as nossas práticas. Muito obrigada, Carla. Está aqui. Tudo isso que você está falando vem muito ao encontro de algumas das perguntas que a gente vem recebendo. E aí eu queria também ressaltar, para quem quiser enviar perguntas, pode mandar pelo Facebook para a gente, tá bom? Para a gente poder ter bastante participação. Uma das perguntas, Carla, é da professora Maria de Fátima, e ela fala justamente disso, que a educação inclusiva, ela está garantida por lei, ela está garantida aí, ela pauta que é a LDB, mas depois da LDB a gente tem várias outras, enfim, diretrizes que garantem a educação inclusiva. Contudo, o que ela sente é que muitas vezes na escola a gente está garantindo o acesso até a permanência, mas não necessariamente uma educação de qualidade.
seja porque os professores não sabem de fato como lidar, que é isso que você estava justamente falando, né, que aí permeia a questão da formação, seja porque tem medo, né, de se achegar nesse aluno, como poder lidar com esse aluno, seja às vezes também porque a coordenação pedagógica também não sabe ao certo como fazer, às vezes pede para o aluno se retirar de alguns momentos como a peça de teatro, a educação física, a apresentação final, enfim. Como lidar com tudo isso? Como poder garantir essa educação de qualidade neste universo que ela está apresentando? Bom dia, Maria de Fátima. Obrigada pela pergunta. Acho que ela é bem desafiadora. E a questão que tu trazes, ou as questões que tu trazes, elas são o centro do desafio da implementação de uma educação de qualidade para todos. Nós sabemos que o desafio da educação de qualidade não é um problema ou um desafio só para os alunos com deficiência, TGD e altas habilidades, ele é um desafio de todos nós, e que muitas vezes ainda, pelo nosso desconhecimento, pela nossa formação frágil, que infelizmente não é uma formação frágil só em relação à educação desse público, as crianças ou os adolescentes ou os adultos com deficiência acabam, muitas vezes, e eu quero que a gente tenha cuidado nisso, eu não estou dizendo que isso é uma questão genérica, mas virando bode expiatório de várias questões que são nevrálgicas para a educação. Então, a questão da gestão e de como que a gente pensa a gestão de uma escola que se pretende inclusiva, democrática, que acolha a diversidade, ela parece que fica mais esgarçada quando as crianças com deficiência entram. Mas nós temos desafios grandes de gestão, desde a questão da definição de financiamento, de como que uma política nacional, como é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, vai sendo operacionalizada nas redes estaduais, nas redes municipais, na escola. Então, o nosso primeiro desafio é entender que o direito à educação de qualidade é um direito de todos e que nós, enquanto profissionais da educação, temos esse compromisso. Então, quais são as articulações que as secretarias têm feito, quais são as políticas que a Secretaria de Educação tem colocado para que possa garantir lá a questão da escola de qualidade. Esse é um processo demorado, ele não é um processo mágico, não baixa a Nossa Senhora da Inclusão em um secretário de educação, ou numa coordenadora pedagógica, ou numa professora, e o mundo se faz inclusivo. É um trabalho que precisa ser colaborativo, é um trabalho que precisa envolver o compromisso e a responsabilidade de todos os atores desta cadeia. Ele é um trabalho que demanda investimento, que demanda planejamento, que demandam ações de curto, médio e longo prazo que sejam articuladas, que demanda articulação com outros entes, porque muitas vezes, quando as crianças com deficiência entram na escola, a gente acaba tendo a sensação de que nós temos que dar conta de toda aquela criança. Só que aquela criança tem outras questões e que não são papel e responsabilidade da escola. Por exemplo, as questões de saúde. Nós não somos da área médica para fazer diagnóstico. E a questão do diagnóstico é um grande nó quando a gente pensa nesses alunos. A gente tem questões que também estão sendo mudadas, discutidas, colocadas à baila, em relação ao modelo mesmo e a concepção que a gente tem em relação às pessoas com deficiência. Historicamente, as pessoas com deficiência foram vistas sob um olhar médico, clínico-médico, e um olhar de doença. E todo o movimento da inclusão e da educação inclusiva, ele vem trazer a questão do olhar da deficiência a partir de um modelo social. O saber médico é importante, mas o saber médico também não é estático, definitivo e soberano. A gente enfrenta e encontra muitas vezes diagnósticos que chegam para nós
da área da saúde, falando que aquela criança tem que estar na escola especial, falando que aquela criança não vai aprender, falando que aquela criança não vai se desenvolver, e que essa é uma questão muito delicada. Em primeiro lugar, ninguém pode dizer até onde um sujeito ou um ser humano é capaz de se desenvolver. Nós sabemos que o processo de desenvolvimento, de plasticidade, tem a ver com as nossas relações sociais, com as nossas interações, com as nossas possibilidades de se relacionar com esse mundo, com o conhecimento que foi construído ao longo da história da humanidade. Então, nos chegam muitas vezes diagnósticos que nós, como educadores, parece que esquecemos de todo o nosso saber de que é como que uma criança aprende, como que nós vamos ensinar um grupo de crianças que tem um processo de desenvolvimento que não é homogêneo, mas que isso, de novo, não é só das crianças com deficiências. E de que nós somos os educadores responsáveis pelo processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O que não dá, por exemplo, para nós aceitarmos todos os diagnósticos que nos chegam e nós lermos este diagnóstico como uma Bíblia. E essas questões precisam de diálogo, precisam de conversa. Ao mesmo tempo, tem muitas crianças que a gente não tem diagnóstico. A gente tem uma questão de saúde ainda frágil, as políticas de saúde ainda são frágeis. Não é só nós, enquanto educadores, que temos uma formação frágil em relação a esse público. A área médica, a área do serviço social, a área da cultura também não teve, porque essa era uma pauta à parte de alguns profissionais que iam se responsabilizar e que estava muito pautada numa questão da impossibilidade, da incapacidade e, em última instância, da doença. E o que a gente está mudando, e o conceito de deficiência, e quando a Rosana fala de uma legislação e que nós temos outras depois da LDB, nós temos um marco legal e regulatório avançado. A gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção ratificada, produzida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e que foi construída junto com os governos e a sociedade civil que trabalha com os direitos das pessoas com deficiência do mundo inteiro. E essa convenção, como vocês sabem, um tratado internacional, ele precisa ser assinado e regulamentado nos países. E o Brasil teve uma movimentação e uma mobilização muito grande da sociedade civil, ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com status de Constituição. Portanto, esta convenção é o primeiro tratado do século XXI de direitos humanos e é o primeiro tratado de direitos humanos que tem status de Constituição. Ele foi aprovado com quórum qualificado na Câmara e no Senado. Dentro da convenção, a gente tem o conceito da deficiência, que ele não está mais vinculado só às pessoas com deficiência. Hoje, o conceito da deficiência se dá em relação com o meio, em relação com as barreiras ambientais, atitudinais, de acesso à informação, de comunicação, do meio ambiente, da sociedade. Então, a gente tem um avanço, que a gente tira a questão da deficiência como sendo só do sujeito, do indivíduo, e a gente coloca ela em relação com a sociedade. E nessa mesma convenção, no artigo 24, que trata da educação, trata do direito à educação inclusiva, e que os países precisarão criar, organizar e fortalecer sistemas educacionais inclusivos ao longo de toda a vida, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, o que nós estamos falando é de uma mudança enorme de cultura, de concepção, de trabalho em rede, de articulação com diversos atores, de pensar a acessibilidade numa perspectiva de equiparação de oportunidades. Então, como que a gente garante toda essa informação que está disponível, né, no mundo para todas as crianças, adolescentes e adultos? Que outras tecnologias e linguagens e códigos a gente precisa utilizar para que todos possam ter acesso? Porque, às vezes, é verdade, a gente tem uma criança com deficiência incluída na sala de aula.
E aí geralmente vem, eu já tenho uma sala superlotada, aí eu vou colocar uma criança com deficiência, então aí para incluir um, eu vou incluir 29? Não, terminantemente não. Se a gente tem uma discussão, em primeiro lugar, em relação ao número de alunos, essa precisa ser uma discussão da educação. Se nós entendemos que uma sala com 30 alunos, com 35 alunos, é uma sala que não é uma sala ideal para o processo de desenvolvimento e aprendizagem de 30 alunos, ela também não é para 30 alunos, sendo que tem um ou dois com deficiência. Mas, de novo, ela é uma questão estrutural do nosso modelo de educação. As crianças com deficiência, elas não vêm para atrapalhar, para a gente excluir 29 e incluir um. Nós, enquanto educadores, e esse é um desafio enorme, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, essa é a paixão e a graça e o privilégio que nós temos enquanto ser professores, que é como que eu vou ensinar um grupo de 30 alunos, que dentro desses 30 alunos eu tenho aluno com deficiência, eu tenho aluno migrante, eu tenho aluno da área rural, eu tenho aluno da zona urbana, eu tenho aluno indígena, eu tenho aluno negro, que é uma diversidade que está posta. A questão é que sempre nos disseram, e para nós acho que foi cômodo acreditar, que nós teríamos um grupo absolutamente homogêneo, que todas as crianças aprenderiam do mesmo jeito e nós ensinaríamos do mesmo jeito. Infelizmente, nos contaram uma historinha. E que eu acho que a gente já entendeu que isso era uma historinha, que era um pouco um conto de fadas, que era um blá blá blá. A gente está falando do direito à educação e da democratização de acesso. Se a sociedade é composta por diferenças, que bom que a escola é uma escola das diferenças, onde essa diferença pode ser explicitada. E o que a gente tem visto na nossa experiência, quer seja como educadora, ou como gestora, ou hoje como gestora de ONG, é que se eu consigo ser uma professora onde a diversidade também é um valor para mim, e onde eu penso em práticas pedagógicas que sejam inclusivas, em diferentes linguagens, em diferentes formas de ensinar os alunos, eu vou ser uma professora melhor para todos. Então, em vez de eu estar excluindo 29 para incluir um, eu vou estar incluindo mais, ou melhor, todos os meus alunos. Porque pensar no processo de como que uma criança aprende, pensar que eu vou utilizar diversas estratégias didático-pedagógicas para ensinar esse aluno, para fazer o processo de mediação, eu tenho certeza, e não é só certeza, não é uma suposição, ou que me baixou a Nossa Senhora da Inclusão aqui, mas que eu vou poder ser uma professora melhor para esse coletivo. E que eu vou ter um grupo de crianças que não vai ter o desconhecimento, o medo e o preconceito que a gente ainda tem quando a gente recebe uma criança com deficiência. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, ela parece boba e parece básica, que é o seguinte: antes dela ser uma criança com deficiência visual, uma criança com deficiência intelectual, uma criança surda, ela é uma criança. E, portanto, é uma criança que está em processo de desenvolvimento, é uma criança que quer descobrir esse mundo, é uma criança que me ensina, é uma criança que tem direito a aprender, e que todo ser humano aprende e se desenvolve. Acho que eu não respondi tudo, Maria de Fátima, porque eu vou falando e vou me atrapalhando. Pode, Rosana, pode. Não, aproveitando, né? Além disso, o professor não está sozinho, né? Quando a gente fala da Política Nacional de Educação Inclusiva, a gente está falando também da implementação do AEE enquanto uma política federal. Então, no caso, a Maria de Fátima é de Lábrea, e depois eu tenho uma pergunta aqui de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. São municípios diferentes, mas que estão sob uma mesma perspectiva política de diretriz. Então, a gente tem que pensar que é direito que este município, é dever que este município tenha o AEE consolidado, tenha atendimento educacional especializado por meio de salas
de recurso multifuncionais, que vão atender esses alunos no contraturno, e que parte das atribuições desse professor, do AE, é dar apoio para o professor da classe comum, é poder planejar junto, é poder conversar também com a gestão, é dar apoio, enfim, para toda a escola. Então, essa sensação que muitas vezes o professor tem da solidão, temos que largar isso um pouco, né? Porque a gente não está sozinho. Né? Existe uma política que nos cobre e existe um profissional justamente para dar esse apoio e poder conversar junto, e poder fazer planejamentos conjuntos, além, cada um com o seu, como dizer, com a sua prática e com o seu conhecimento. O professor do AE atende esse aluno no contraturno 1, 2 vezes por semana, depende de como ele vai avaliar, enfim, esse atendimento. O professor da classe comum está com esse aluno todos os dias, né? O principal é a gente pensar que o nosso objetivo final, o foco final, é a classe comum, onde ele está, onde ele tem que ter a sua comunicação preservada, seja qual for a forma de comunicação desse aluno, se ele tem comunicação verbal, se a expressão dele é não verbal, enfim. E, enquanto isso, o professor do AE vai conhecer ele no miudinho, onde ele atende 1 ou 2 vezes na sua especificidade para quebrar justamente essas barreiras junto à classe comum. Né? Lembrando que o AE não é reforço escolar, não é para a gente trabalhar alfabetização, não é para trabalhar aprender matemática, isso é da professora da classe comum. Mas como que esses dois podem se articular juntos? Eu acho que se a gente entende essa parceria, e o professor do AE abre as portas, assim como a escola também fica aberta para ele, e trabalha todo mundo numa forma de rede, de fato, de apoio, esse medo, essa insegurança, ela pode ser muito melhor trabalhada e minimizada. E aí, aproveitando a Vânia de Oliveira, que é de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, ela está falando justamente sobre a formação docente, eu estou com a pergunta dela aqui, que é uma das dificuldades encontradas nas instituições de ensino para o atendimento à inclusão. E que ações seriam indicadas para a educação para todos? Acho que você já falou um pouquinho, mas se quiser também falar sobre formação continuada, acho que cabe. Legal. Eu acho que foi fundamental, Rô, que tu trouxeste a questão do AE. Essa é uma política fundamental, é um programa fundamental dentro da Política Nacional de Educação Inclusiva. Eu acho que é importante porque ela ainda é nova, então é muito bom que a gente possa compartilhar. O Ministério da Educação, então, quando cria o atendimento educacional especializado, que deve acontecer no contraturno, ele também cria um programa que é de implantação de salas de recursos multifuncionais para as escolas públicas. Então, o Ministério da Educação repassa as salas de recurso multifuncional para os municípios e os estados que estão implementando a sua política de educação inclusiva. Paralelo a isso, tem um programa que se chama Programa Escola Acessível, que as escolas também recebem uma verba dentro do programa Dinheiro Direto na Escola, para poder melhorar as questões de acessibilidade arquitetônica, de comunicação pedagógica. A gente também tem incorporado hoje no PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, os livros acessíveis, principalmente em versão MacDaisy, que são para os alunos com deficiência visual, mas que esse livro também pode ser utilizado na nossa prática pedagógica para outros alunos que estão em processo de letramento, para os alunos com deficiência intelectual, para os alunos que não têm deficiência, pensando em atividades comuns. A gente também tem o ProLibras, que é toda uma formação para que a gente tenha instrutores e intérpretes de Libras formados e capacitados nas redes, porque se a gente tem uma escola que se pretende, inclusive, a Mais Diferenças tem trabalhado muito com a implementação de escolas bilíngues inclusivas, portanto, como que nós pensamos numa escola e numa política que possa ser bilíngue, português e Libras, onde os alunos surdos terão a Libras como língua materna, a sua primeira língua, e a língua portuguesa como sua segunda língua, e onde a gente pode ter a chance de ter as crianças ouvintes com o português como primeira língua e a língua de sinais como segunda língua, e ir construindo essa escola bilíngue. É fundamental que nós tenhamos instrutores surdos nas escolas, é fundamental que nós tenhamos intérpretes, que a gente comece a pensar numa formação e numa lógica de dupla docência, de pensar 2 professores trabalhando juntos,
Então, tem várias ações que estão sendo implementadas. O AEE também significa duplo financiamento, o valor do Fundeb com uma dupla matrícula, onde o município terá mais recursos para poder implementar a sua política de educação inclusiva. Nós também temos as formações da Universidade Aberta do Brasil, que tem várias formações que estão trabalhando com a temática da educação inclusiva. E nós temos os nossos espaços nas escolas, as nossas hora-atividades, os nossos espaços de planejamento e formação continuada, onde eu acho que é uma possibilidade incrível de juntos a gente pensar como que vai pensar nessa escola inclusiva, nessa sala de aula inclusiva, nesse planejamento inclusivo. E eu acho que tem uma questão que é muito interessante da gente pensar, que é muito mais, e mesmo que nós entendamos que uma criança cega tem uma especificidade, que ela tem direito a aprender o braille, e como que eu vou pensar numa atividade levando em conta essas questões, e como que a gente vai pensar em todos os materiais didáticos que podem complementar, na questão dos materiais concretos, de poder pensar nos materiais tridimensionais, de como que a gente vai descrever uma imagem, de como que a gente vai descrever uma história para uma criança que a gente ainda não tem esse livro em braille ou em versão digital. Eu acho que o que a gente tem aprendido muito na Mais Diferenças e também no trabalho que a gente tem feito nas escolas, e que é um trabalho que precisa de paciência, precisa de estudo, precisa de tempo, precisa da gente estar aberto a querer pensar de um outro jeito, a ver se é possível a gente pensar a nossa sala de aula e a nossa aula de uma outra forma, é pensar na prática pedagógica. O que eu quero ensinar? E aí, a partir dessa prática pedagógica que a gente chama inclusiva, quais são as mediações para que todos os alunos possam estar juntos, desculpa, nessa sala de aula? Que estratégias didáticas eu vou propor para trabalhar com a totalidade dos meus alunos? Como que eu vou organizar minha sala de aula? Trabalhando em pequenos grupos, montando grupos que podem ser móveis, trabalhando com uma outra composição mesmo do espaço, trabalhando com uma outra lógica de pensar a atividade, de como os alunos podem estar trabalhando, de outras possibilidades. Eu acho que isso é muito interessante e não é blá blá blá. Que é como que eu penso essa aula para que todos possam ter acesso e que isso pode ser, de fato, não uma aula para criança cega, uma aula para criança surda, uma aula para criança com deficiência intelectual, uma aula para o que está mais atrasado no conteúdo, uma aula para o que tem problema de comportamento, uma aula para o que tem problema com a família, uma aula, mas como eu penso numa aula para todos? Como que eu penso nessa prática pedagógica, acolhendo essas diferenças e entendendo que essas diferenças são valor e não são problema, né? Porque eu acho que a gente também, enquanto educadores, e eu entendo que a gente está solitário, eu entendo que a nossa formação é frágil, mas ao mesmo tempo nós somos um grupo, a gente tem um coletivo dentro da escola. Ainda faltam informações, mas a gente tem acesso a muita informação. Nós temos que nos entender enquanto professores pesquisadores, de ter a curiosidade, de poder registrar, de pensar, de ver o que funcionou, o que não funcionou, como que eu peço ajuda para outra pessoa, como que eu, conversando com as crianças, vou descobrir, como que eu me relaciono com essa família, como que eu me relaciono com outros profissionais que podem também trabalhar com essa criança. Então, o que a gente está falando, de verdade, é que a gente precisa repensar o nosso modelo de escola. E as crianças com deficiência não podem ser entendidas enquanto um problema. Elas têm que ser entendidas enquanto uma possibilidade de pensar essa escola, que é uma escola que acolhe as diferenças. Na formação, acho que tem várias estratégias, então, para a gente pensar. Além das formações de governo federal, dos estados, dos municípios, é como nós, nesse coletivo, conseguimos pensar no nosso processo de formação. Como a gente segue sendo um professor que estuda, que pesquisa. Nesse sentido, a gente está muito feliz de, na plataforma do letramento,
está sendo colocada essa questão da educação inclusiva. Porque como que a gente vai pensar no letramento, no processo de alfabetização para todos? E aí tem muitas questões que a gente vai precisar experimentar, que a gente vai precisar estudar, que a gente vai precisar registrar, e juntos ir descobrindo os jeitos e as formas. Aproveitando e lembrar que a gente está falando com a professora Carla Malt, da Mais Diferenças, e quem quiser ainda tiver mais perguntas, temos aí ainda 20 minutos de bate-papo, pode mandar pelo Facebook, fique à vontade, tá bom? Já que a gente está falando das diferenças e do público-alvo, né, do AEE, tem duas perguntas, eu vou aglutinar, tá? Tá. Uma professora, ela é a Juliana Ribeiro Dias Rezende, de Leopoldina, Minas Gerais, que sente falta, ela ainda não vê o público, alunos com altas habilidades na rede pública. Ou talvez eles estejam, mas eles não estão sabendo muito como descobrir que eles têm altas habilidades. Então, a sua pergunta seria, qual forma melhor dos professores de reconhecerem esse indivíduo e de incluir melhor na classe comum, né? E a professora Adriana Guzmão Antunes, de São Mateus, Espírito Santo, aproveitando que a gente vai falar de altas habilidades, também falar um pouquinho dos alunos com autismo. Ela pergunta como conduzir a leitura, o letramento, enfim, toda essa parte da escolarização para os alunos com autismo, e ela está perguntando também da hiperatividade. Bom, vamos pensar um pouco agora, assim, mais na nossa sala de aula, na nossa escola. Quando tu me perguntaste em relação aos autistas, eu me lembrei de um aluno que eu tive, e que ele tinha síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, de alta habilidade, de alto rendimento, e que, se a gente for analisar, junta um pouco essa questão do autismo com altas habilidades, um único sujeito, e que eu acho que a gente tem que conseguir, antes de voltar a falar dessa prática pedagógica e dessa experiência, eu acho que a gente tem que conseguir se desvincular um pouco desse bendito diagnóstico. Eu acabei de falar isso, claro. Falei, gente, falta... Nada, Rosana, desculpa. imagina. Eu acho que a gente, de novo, precisa conseguir... A gente ainda está muito colado à questão do diagnóstico. O que o aluno tem, até onde que ele pode e até onde que ele não pode. A questão do diagnóstico e da gente entender da deficiência, ela é importante. A partir dela, eu vou pensar nas mediações e nas práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, se a gente vai pegar uma criança autista, e hoje a gente já tem um nome que chama transtorno do espectro autista, do autismo, que é um espectro, então tem várias características. A primeira questão que a gente tem que ter clareza é de que não tem um modelo de autista. Então, o que? Este autista vai trabalhar desse jeito, ele funciona desse jeito, e, portanto, a minha prática pedagógica vai ser essa, de cabo a rabo. Nós temos infinitos autistas, assim como a gente tem infinitas altas habilidades, assim como a gente tem infinitas deficiências intelectuais, e assim como nós também temos infinitas características. Então, a primeira questão é essa. A segunda, eu acho que a gente pensar um pouco na caracterização desse aluno. Uma caracterização pedagógica. E não só desse aluno, mas desse meu grupo, Sal. Como que eu vou conhecendo esse aluno? Como que eu vou vendo quais são as questões que ele já sabe? Quais são as questões que ele tem dificuldade? Por exemplo, se ele é um aluno com paralisia cerebral, que geralmente é uma criança que tem os movimentos e uma questão de deficiência física muito explícita, aparente, e que dificulta muitas vezes a comunicação, que são aqueles alunos que às vezes a gente não consegue entender o que eles falam, e que, na grande maioria das vezes, eles não têm deficiência intelectual, e que muitas vezes a gente os considera com uma deficiência intelectual enorme. Eu vou precisar pensar em estratégias de como que eu vou me comunicar com esse aluno. A gente tem uma coisa que se chama comunicação suplementar alternativa, e que são formas de comunicação não
oral e não verbal, que utilizam imagens, pictogramas, ícones, onde a gente consegue saber e conversar e dialogar com essa criança para ver o que ela está entendendo, o que ela não está entendendo, o que ela já sabe, o que ela não sabe. E aí, a partir disso, de novo, a dica, se dá para a gente dar dica, muito mais do que pensar na deficiência dos alunos, é a gente pensar na prática pedagógica. Então, voltando lá, quando eu me lembrei do meu aluno. Então, eu tinha esse aluno que me chegou com um diagnóstico super fechado de autismo, não falava nem de síndrome de Asperger, e que não podia estar na escola regular, que teria dificuldade de relação, que teria dificuldade de vínculo, que não. Não me apareceu um sim. E aí, para minha surpresa, ele chegou na sala de aula e ele lia e ele escrevia. E para minha surpresa, ele tinha aprendido sozinho a ler com 3 anos. Então, se eu pegar o que eu faço com esse aluno autista que chegou na escola já lendo, escrevendo, e que uma das questões que ele tinha, fixação, e olha que eu estou usando um monte de aspas aqui, era com a questão da ortografia, e como eu trabalhava com um grupo que era inclusivo, de alunos com e sem deficiência, e a gente trabalhava num processo de registro, de escrita de todas as atividades que a gente estava fazendo, que era um trabalho de educação ambiental, as minhas alunas sem deficiência se candidataram a ser as escribas, porque só elas sabiam escrever. E imagina que os alunos com deficiência escreveriam. E, para surpresa dessas minhas alunas, porque eu já tinha me surpreendido antes, ele tinha uma escrita absolutamente ortográfica. E elas escreviam um português com muitos erros, ou com questões de norma culta, e aí nós não vamos discutir tudo isso aqui. Mas quem era o mediador das meninas era o Diego, que a priori é o autista. Então, é um pouco isso para a gente ir ficando aberto. Como que a gente vai pensar no processo de leitura com crianças autistas? Vai depender de que criança é essa, do que eu vou experimentar, eu vou pensar numa leitura com o suporte do livro, eu vou pensar na leitura junto com o computador, eu vou pensar numa contação de história, eu vou trazer material de mediação junto, eu vou contar a história em pedaços, eu vou contar a história usando comunicação suplementar alternativa, eu vou contar a história desenhando junto com eles, eu vou contar a história com os personagens, e as crianças, cada uma vai ter o personagem. Eu vou pensar, enquanto educadora, em muitas possibilidades de leitura que eu já preciso, a priori, pensar para todo o meu grupo de alunos. E muito provavelmente eu vou ir descobrindo como que esse aluno vai se relacionando com esse objeto de conhecimento, a leitura. Agora, pode ser que eu tente uma vez, 2 vezes, e que ele não venha para o grupo, que ele não venha para essa leitura. O que eu não posso fazer é desistir. Ele não está nem aí, ele não me entende, ele não compreende, então deixa ele lá no canto, não fazendo nada ou com uma outra atividade. Não. O meu exercício incansável enquanto professora é trazê-lo o tempo inteiro. E vai ter uma hora que eu, enquanto educadora, e esse aluno, a gente vai conseguir achar essa linguagem comum, a gente vai conseguir entender e ver o que faz sentido, assim como as outras crianças. Porque quando eu proponho uma atividade de leitura, mesmo num grupo que não tenham crianças com deficiência, se a gente ficar atento, não são todos que vão estar atentos ou vinculados ou que vão estar dentro daquela atividade. E aí eu, enquanto professora, de novo, preciso pensar em que mediações eu vou fazer para que esse meu grupo venha junto, possa estar participando dessa atividade, que a gente possa dar sentido, que a gente possa dar significado, que a gente possa trabalhar com a produção de sentido. Agora, de novo, historicamente nunca se apostou que as pessoas com deficiência podiam aprender, podiam se desenvolver, e nós nunca apostamos muito. E aí, ao mesmo tempo, é isso. Se a gente tem um mundo absolutamente letrado, e esse mundo não está disponível para as pessoas cegas em braille ou livro digital, ou para as pessoas surdas que têm a língua de sinais como primeira língua, e que, portanto, a gente precisa pensar em materiais bilíngues,
Não é porque ele tem a deficiência, é porque ele não tem as condições para que ele tenha acesso a esse conhecimento. Se a gente ficar menino lobo, se nos criarem enquanto menino lobo, se é que isso ainda é hoje possível, o nosso processo de desenvolvimento e de aprendizagem vai ser absolutamente diferente de eu nesse mundo do contemporâneo, com excesso de informações, com excesso de tudo, porque eu acho que a gente está cada vez mais com excesso. Que essa é uma outra questão importante. Como que a gente está trabalhando com todas essas questões? Que tempo é esse que a gente está, enfim, impingindo na nossa sala de aula e estão impingindo a nós, e que é um tempo que não tem ajudado muito, ou que eu acho que a gente precisa pensar, em relação à escola, ao ensino, à aprendizagem. E aí, quando a gente fala que a gente precisa ressignificar os tempos, que aprender leva tempo, que para a gente aprender também todas essas questões levam um tempo, precisam de dedicação, de estudo, de se colocar no tema, para as crianças também da mesma forma. E como que a gente está organizando a nossa prática pedagógica e a nossa mediação? E aí, eu acho que muitas questões dos alunos com deficiência, e não é que eles tenham um tempo lento, ou que a gente vai ter que retrasar o nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento, porque às vezes eles têm um tempo muito mais acelerado, mas como que a gente está pensando o tempo dentro da escola? Como que a gente está pensando a organização do espaço dentro da escola? Eu posso ter aluno com deficiência ou não, mas essa é uma questão que precisa estar nos mobilizando, que nos mobiliza. Com os alunos com deficiência, talvez a gente vá tendo outras possibilidades de ir aprendendo e descobrindo. Mas isso a gente tem que estar junto. Eu queria contar uma questão que eu lembrei, que a gente viveu lá na Mais Diferenças, que a gente trabalha muito em ações de cultura, então a gente trabalha muito com audiodescrição. Então, o que é audiodescrição? Imagine uma pessoa cega. Como que ela vê um filme? Como que a gente vê um filme? A gente assiste o filme com o suporte da imagem, do som e do texto, quer seja da fala ou da legenda. Uma pessoa cega, ela não tem o suporte da imagem. Então, a gente tem um recurso de acessibilidade que se chama audiodescrição, onde a gente descreve e narra as cenas que estão aparecendo para que essa pessoa possa ter acesso ao conteúdo. Imaginem vocês o filme Psicose, quando está o sem eu ver o que eu vou entender desse filme. Então, a audiodescrição trabalha um pouco com isso. E a gente tem experimentado e trabalhado muito com essas questões de acessibilidade na Mais Diferenças. E a gente tem descoberto que, por exemplo, uma audiodescrição ou uma outra camada narrativa, para as pessoas cegas é fundamental, que é o único jeito que ela vai ter de poder ter acesso numa questão mais completa, global, desse filme, por exemplo. Mas a gente tem descoberto que a audiodescrição é incrível para qualquer pessoa. É como se fosse um hiperlink, uma nova camada narrativa para eu poder assistir esse filme. Quer seja eu escutando o filme e vendo, quer seja eu tirando a minha visão e escutando e vendo o filme através somente da banda sonora. Mas o que eu queria dizer que é importante a gente estar junto, que a gente aprende estando junto, é que na Mais Diferenças tem cegos, então, e a gente estava fazendo audiodescrição, tem surdos, e nós, e tem intérpretes, mas temos nós que hoje já estamos um pouco mais bilíngues. E a gente estava fazendo audiodescrição de algumas imagens. E aí, a gente percebeu que os surdos, por toda a capacidade que tem, pela questão da Libra ser uma língua gestual, visual, espacial, eles têm uma capacidade de descrição e de síntese de imagens e de cenas muito legal. E aí a gente viu que as pessoas surdas poderiam ser ótimos descritores. Mas a gente só viu isso e a gente só descobriu porque a gente tinha cego e surdo junto e tínhamos nós no meio fazendo uma mediação entre essas duas línguas. Essas coisas a gente não vai poder aprender, desenvolver e experimentar se nós não estivermos juntos. Então,
a possibilidade que isso cria de novas experimentações, de novas aprendizagens, de novas experiências, ela é incrível para todos nós. Agora, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estudar, a gente tem que dialogar, a gente tem que colaborar, a gente tem que compartilhar. Mas isso não é só em relação aos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades. Isso é em relação ao nosso ofício de educador e de professor. Carla, só contribuindo, a gente está já no fechamento, a gente está terminando agora, temos aí mais uns 5, 7 minutinhos, mas eu queria só contribuir rapidinho, eu não queria, um pouco o que a Carla falou, na questão das altas habilidades, a gente tem, às vezes, aquela crença de que o aluno é um gênio e ele é um gênio em tudo. As altas habilidades, como a Carla falou, tem vários tipos. Existem altas habilidades na área da escrita, ou na área da matemática, ou na área de comunicação, na área de expressão, enfim, existem vários tipos. Então, cabe aí da gente ter uma avaliação sempre, né, diária de todos os nossos alunos e ir percebendo quais são as maiores zonas de interesse de cada um deles, seja com autismo, seja com altas habilidades. Às vezes o aluno com altas habilidades é tido como um aluno com deficiência intelectual porque ele está extremamente desinteressado na aula, mas tão desinteressado que ele passa o dia lá, sem fazer nada. Às vezes é tido como um aluno com hiperatividade porque ele não para quieto, mas é justamente devido a esse grande desinteresse. Então esses equívocos às vezes a gente consegue ir encontrando se a gente fizer uma avaliação, uma caracterização, como disse a Carla, minuciosa de cada um deles. Né, e aí, encontrando as zonas de interesse, a gente pode incluir de uma forma mais interessante. E aí, sobre avaliação, chegaram as últimas 2 perguntas, Carla. O Roberto Souza de Vitória, ele fala se é interessante avaliar a aprendizagem dos alunos e que tipo de avaliação que a gente pode promover na sala de aula dos alunos com deficiência, com TGD, com altas habilidades, enfim, um público-alvo da educação especial. E a Giovana Medeiros de Belo, como a família pode colaborar com o processo educativo das crianças com deficiência? Bom, a questão da avaliação, se a gente já está falando de todas, do processo de aprendizagem, do processo de inclusão, a questão de avaliação, da avaliação também está presente na escola inclusiva. Precisa ser pensado, os alunos com deficiência, assim como os outros, precisam passar por processo de avaliação. A gente entende que o processo de avaliação é uma... De novo, eu fico repetindo, pareço um papagaio, mas a questão da avaliação é uma grande questão para todos nós, educadores, e a gente entende que o processo de avaliação, da mesma forma, precisa ser processual, contínuo, que eu preciso pensar em diferentes estratégias de avaliação, porque assim como eu penso em diferentes estratégias didático-pedagógicas, o meu processo de avaliação precisa dialogar com isso. Então, se um aluno não escreve, ou se ele não vai escrever, uma criança com paralisia cerebral, ela não vai escrever como nós escrevemos, mas talvez ela precise usar o computador, ou talvez ela não consiga escrever, mas não significa que ela não tem todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem, que outra estratégia eu vou utilizar para poder entender, fazer a avaliação, mas mais do que fazer a avaliação em si ou por si, como fim, como eu vou entender o que essa criança está aprendendo, o que ela não está aprendendo, que nova estratégia eu vou estar utilizando. E aí talvez eu tenha que usar a comunicação suplementar alternativa, eu tenha que usar uma outra forma de entender o que essa criança já aprendeu ou não. Pode ser pelo registro, pode ser pelo desenho, pode ser pela escrita, pode ser pelo computador, pode ser pela fala, e isso também pode ser para todos. Qual é o meu modo de avaliar os meus alunos? A gente tem questões mais rígidas, eu sei, tem a prova, tem tudo isso, mas como que a gente vai pensar, então, nessa prova de outras formas, ou quando tiver a prova, como que eu vou organizar essa prova que tenha diferentes códigos, diferentes linguagens, diferentes formas de eu poder ver o que o meu aluno está aprendendo, inclusive para eu poder fazer o meu processo de replanejamento. A gente está encerrando, eu acho que a gente só foi levantando questões, e ao mesmo tempo é isso, a gente não tem resposta para tudo, cada dia a gente aprende mais, cada dia nos surgem novas perguntas, e cada dia a gente tem a possibilidade de estar aprendendo e ficando diferente. Eu acho que isso
é um grande privilégio. A gente fala muito dos desafios e dos problemas da educação inclusiva. Eu acho que a gente tem falado pouco das possibilidades que ela gera. E a gente que tem vivido isso intensamente, cotidianamente, ela traz muitas aprendizagens, ela traz muitas possibilidades da gente também se ressignificar, da gente se repensar enquanto professor, enquanto sujeito, enquanto cidadão. E isso não é blá blá blá. Isso é de verdade, é poder ir vivendo de outro jeito. Que eu acho que é uma das coisas mais incríveis da gente poder ser gente humano, é aprender todos os dias, é se rever todos os dias, é compartilhar, é colaborar e é dialogar. Então, acho que a gente tem uma possibilidade incrível que nos foi tirada quando nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças, ou no nosso processo de formação, a gente não teve essa chance. A gente está tendo essa chance tarde, mas eu acho que a gente não pode perdê-la. Por nós, pelas crianças e, acima de tudo, pelo direito de entender que todos somos sujeitos de direito. E aí, eu queria convidá-los, quem participou, quem fez perguntas ou quem está nos escutando, a participar da Semana de Ação Mundial, a propor no seu grupo, quer seja na sua escola, na sua comunidade, com as famílias, eu esqueci de falar das famílias, vou tentar dar uma amarrada agora, alguma atividade para colocar a temática da educação inclusiva na roda, para compartilhar experiências, para compartilhar angústias, para estudar legislação, para fazer uma audiência pública. E aí, vocês podem também procurar mais informações sobre a Semana de Ação Mundial. Deixa eu pegar meu óculos. Onde eu botei? Um minuto. Enquanto eu vou procurando. Enquanto a Carla está procurando a ação, eu só lembrar que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai estar online, vai estar disponível, né? Se vocês quiserem depois acessar, ou quem não teve oportunidade de falar com os colegas, não teve online, pode acessar a qualquer momento, tá bom? No sistema. E o blog da Sam, então, para quem quiser buscar mais informações, buscar sugestões de atividades, lá tem todas as questões de legislação também, é www.semanaacão mundial2014.wordpress, wordpress.com. Em relação às famílias, rapidinho, eu acho que elas são fundamentais no nosso processo de trabalho colaborativo. Essas famílias sabem muito, essas famílias também são muito solitárias, essas famílias também levaram muitos nãos, e quando os filhos nasceram com deficiência ou se tornaram, elas não tinham feito um curso, e elas também não puderam congelar os filhos num congelador, deixar o nome, etiqueta, dizer eu vou estudar agora para aprender a ser mãe de filho com deficiência, que eu não tinha aprendido isso, e quando eu estiver formado e preparado, eu vou voltar. Então, assim como as famílias não tiveram essa escolha, eu também acredito que nós, enquanto educadores, não temos mais essa escolha de dizer que eu não fui formado, portanto, eu não vou trabalhar com esse aluno. Eu sou educadora e eu tenho que trabalhar com todos. As famílias são famílias que muitas vezes têm muito para compartilhar e ensinar, na sua grande maioria, ou sempre, e também precisam de um espaço de apoio, de atenção, porque se a gente fica angustiado, sem saber o que fazer, impotente, sendo que a gente fica com os alunos 1 ano, 4 horas por dia, essas famílias ficam com eles a vida inteira. Nas férias, no outro horário que eles não estão na escola. Portanto, eu acho que a gente precisa criar com as famílias um trabalho de colaboração e de ajuda. Elas têm muito a nos ensinar e acho que a gente também tem muito a colaborar, principalmente entendendo que aqueles filhos não são só responsabilidade delas e que são responsabilidade, portanto, de todos nós e de toda a sociedade. E talvez ter uma relação mais colaborativa e deixá-los menos solitários, porque eu acho que as famílias também ainda vivem questões muito duras, também tem, às vezes, equívocos,
também nós, às vezes, tratamos elas como uma família com deficiência também, não só o aluno. Então, acho que aí tem um trabalho muito legal para a gente pensar em parceria, colaboração e ajuda. Tá bom, gente, acho que vou olhar se chegaram algumas perguntas mais. E aí, bom, estamos encerrando. Carla, se você puder, assim, tecer as últimas considerações, acho que você já fez um bom apanhado de tudo, né? Mas se puder relacionar só um pouco mais com a questão do trabalho de leitura e escrita, da questão do letramento, um último fechamento, algumas últimas coisas que você gostaria de apontar, e aí a gente se despede. Ok. Eu acho que a gente pensar o processo de letramento e de leitura com crianças com deficiência ou com crianças com e sem deficiência é um desafio que vai demandar de nós pensar nas práticas leitoras, nos processos de ensino de escrita, em trazer a leitura enquanto uma questão social, porque para as crianças com deficiência também essa é uma questão. A gente esquece da leitura e da escrita com toda a função social. Às vezes, as famílias também, como essa criança tem deficiência, como o diagnóstico diz que elas não podem nada, elas não estão nesse mundo letrado, elas não estão nesse mundo de contar histórias, elas não estão nesse mundo que muitos de nós estamos e que a gente tem trabalhado com as famílias. Então, acho que um grande desafio é a gente não esquecer de que elas também precisam estar imersas nesse mundo de leitura e de escrita, que a gente não tem o direito de tirar isso delas, que a gente tem que oferecer, porque geralmente a gente oferece, quando oferece, oferece menos, oferece de uma forma, às vezes, muito mais empobrecida, que também por muito tempo era a lógica do que como a gente deveria ensinar as crianças com deficiência, sempre era menos. Ah, ele não pode aprender, então não pode contar. Ah, ele não pode entender, então fala de um jeito simples. Não! Ele pode entender, eu tenho que pensar de outro jeito, eu vou contar a história de outra forma, eu posso, às vezes, tentar simplificar, mas isso é para todos, eles também podem aprender as coisas difíceis e complexas, mas eu tenho que pensar num ambiente que seja um ambiente leitor, num ambiente onde essas crianças possam ter várias experiências com a leitura e com a escrita, com vários formatos. Acho que a questão da acessibilidade ela é muito importante, ela ainda está muito pouco no nosso universo escolar. Então, pensar em livros bilíngues para crianças surdas é incrível. Como que a gente vai pensar o processo de alfabetização e letramento de crianças onde a primeira língua é uma língua que não tem escrita? Então, como que vai ser isso? A gente precisa pensar em materiais, em leituras bilíngues. Então, essas são algumas dicas. Eu acho que a gente possibilitar diferentes e muitas experiências de leitura para todas as crianças. Eu queria agradecer muito a possibilidade, o espaço de ter a Rô aqui como parceira. Colocar o site da Mais Diferenças, é www.md.org.br, caso vocês queiram conversar, mandar e-mail, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Lá também tem informações para disponibilizar para todos, e convidar mais uma vez para participarem da Semana de Ação Mundial, Direito à Educação Inclusiva. Façam atividades na sua escola, no seu prédio, numa praça, e depois mandem o que vocês produziram para o blog. A gente está construindo um repositório com todas as experiências da ação. Muito obrigada, e que cada vez mais a gente possa entender que a educação inclusiva é um direito e que todo mundo pode, de fato, aprender com ela. Obrigada e bom dia para vocês. Gente, eu também quero agradecer a participação de todo mundo. Teve bastante gente que participou de vários estados diferentes do Brasil, e isso é tão bacana, né? Porque tivemos gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, Amazonas, né? Das vários locais aí do nosso Brasil tão grande. Queria lembrar que a gente está comemorando, né? A plataforma está comemorando 1 ano
de vida, e aí por isso a escolha de um tema tão especial e tão importante quanto a educação inclusiva. Daria para a gente falar ainda assim, se deixasse eu, a Carla e vocês, acho que a gente ia embora por mais um dia inteiro, mas enfim. Isso vai estar disponível na plataforma, tem mais materiais na plataforma também, se vocês forem acessar, vai ter textos, tem algumas práticas, sugestões de práticas pedagógicas, enfim, tem bastante material para vocês acessarem também. E aí a gente espera que numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar de novo. Super obrigada para todos e aí a gente se despede. Tchau, tchau.